Olá, muito bem. Hoje eu vou falar um pouco sobre comportamento, sobre crenças, aquilo que está relacionado ao nosso jeito de pensar o dinheiro, de pensar a riqueza e dentro disso entender como é que funciona a nossa mente, está aqui atrás. Vou mostrar em seguida em detalhes de uma forma rápida. Por que eu vou fazer isso? Porque existem duas formas de aprender. A forma clássica de aprender, que nós aprendemos na escola, que nós entendemos o mundo, ela é feita com uma parte da nossa mente que representa 5% das nossas programações. Bom, isso parece uma loucura, né? E onde é que está os 95%? Isso é subconsciente. E de onde é que vem isso? Bom, essa loucura que parece, na verdade tem a ver com um processo da neurociência, de estudos sobre o cérebro e coisas que eu a vida toda procurei de alguma forma para entender melhor as coisas. Não só entender intelectualmente, racionalmente, de forma analítica, que eu adoro também, mas tem certas coisas que elas não se encontram as respostas nessa forma. Elas têm que ser buscadas em outro lugar, que é onde é que está, dentro de você, no seu subconsciente. E esse mecanismo é super importante entender, tá bom? Bom, mas eu não quero ficar numa forma muito superficial e uma coisa romantizada, não. É uma forma prática de você pensar e no final do vídeo você vai ver como você mesmo pode fazer hoje ainda isso e começar a descobrir coisas que estão daqui a pouco atrapalhando a sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida dos relacionamentos, porque as respostas não estão aí fora, não estão no livro, e sim, no livro pode estar, mas você tem que trazer para dentro, fazer reflexões e interagir com isso. Como é que você faz? Você vai ver agora. Tá bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou Carlos Sampaio, sou Master Coach, consultor, educador financeiro e aproveito aí para te pedir para te inscrever no canal. Nesse vídeo agora, quando você está vendo, tem ali um botãozinho bem no cantinho que você clica lá e você se inscreve. Então se inscreve, dê o seu like, né? Gostou? Dê o seu like. Comente e compartilhe, tá? E ainda me siga no Instagram e na minha página no Facebook, Sampaio Sucesso Financeiro. E por fim, conheça o meu curso de finanças. Na verdade, o meu curso de finanças foi montado em cima daquilo que eu aprendi e tive que organizar para a minha vida financeira em determinado momento da vida. Então isso eu construí e coloquei disponível para outras pessoas que possam fazer também. Bom, links de tudo isso na descrição desse vídeo. Muito bem, então eu vou me virar aqui, tá? E vou mostrar esse quadro de uma forma mais, digamos, mais detalhada e rapidamente, tá? Vamos lá. O que acontece com nós, seres humanos, quando nascemos, tá? A partir do momento que nascemos, tá? Vou por aí. Então, basicamente, o que você tem aqui? Você tem, então, aqui, início, começou aqui. Bom, o bebê nasceu. E aí o bebê nasceu e ele começa, assim, aqui, nessa fase, nesse círculo, e nesse processo aqui, nesse outro círculo de desenvolvimento, é o subconsciente. Ele é só subconsciente. Não existe análise, não existe pensamento. É só sentimento. Como é que ele aprende? Bom, primeiro nasceu zerado, vamos imaginar assim. Claro que não é só isso, tem outras coisas mais complexas, mas para entender de forma simples, vamos pensar assim. E entra um processo de desenvolvimento em que ele aprende como é que é o mundo através dos efeitos que podemos chamar de positivo ou negativo. Bom, se tem fome, o positivo seria alguém atendê-lo com comida. A mãe vai lá e dá mamadeira, enfim. E ele vai entender então que isso é positivo, que isso ele gosta. E assim vai associando coisas que vai indo para o seu subconsciente. Se a mãe é triste, se o pai briga com a mãe, enfim, são coisas negativas que também vão para dentro desse subconsciente. Se existem outras coisas, por exemplo, ele colocou a mão no fogão, queimou, ele viu que isso é negativo, então ele aprendeu que isso não é para ser feito. E vai se acumulando isso até quando? Até os 7 anos, 6, 7 anos. Nos 6 ou 7 anos, acontece o seguinte, a mente, vamos para o terceiro círculo aqui, a mente faz um corte aqui, como se fosse uma porta, ela fecha o que foi aprendido, o que foi sentido, o que foi valorizado, se dinheiro é coisa boa, se dinheiro é coisa ruim, se é muito difícil a vida do ponto de vista de trabalho, se ele percebeu isso, sentiu isso, está no subconsciente, está fechado. E é lacrado, tá? A menos que você saiba como entrar nele, que no final eu vou mostrar. Então aguarda até o final. Tá bom? E aí começa
que, vamos pensar assim, 95% é esse subconsciente, fechou. E a partir dos 6, 7 anos, começa então um processo da mente consciente. Bom, então é a forma analítica como nós vemos o mundo. Nós raciocinamos, nós criticamos, nós comentamos. Essa é uma forma então que se chama analítica. Tudo é aprendido. Então ele faz o raciocínio do que é 1 mais 2 e o que se representa isso, aprende matemática, aprende história. Então, mas isto, se somar tudo, dá 5% na mente. É muito pouco, né? Então aqui, essa parte analítica. Uma coisa importante é saber o seguinte: o cérebro ele funciona como um mecanismo elétrico. E quando eu estou falando aqui, eu estou falando em ondas betas, ou seja, é uma frequência nesse nível assim, olha aqui, ó, de ondas bastante altas, tá? Bom, quando eu quero entrar num nível mais calmo, eu tenho que baixar essas ondas. Isso se chama então ondas alfa. Só para começar a dar uma introdução do que eu vou explicar em seguida. Então, nesse nível aqui é o nível que a gente fala, discurso, enfim, é analítico. Bom, vamos para o quarto ponto, que é o seguinte. Bom, dos 7 aos 12 anos, então esse é o processo de formação. É a escola do raciocínio, da forma analítica, de como entender o mundo, como associar coisas com essa mente, então, crítica, analítica e que julga, que avalia. Tá? 5% está aqui, é a lógica, o analítico. Só que no restante, 95%, tá, tem aí os hábitos e comportamentos. Tudo está aqui dentro. São as verdades. Mas que verdades são essas? São verdades que são boas ou que são ruins, aqueles que jogam contra, as que jogam a favor, está tudo aqui. Agora, se você quer, então, bom, eu quero melhorar isso aqui. Você não melhora e não resolve problemas que estão aqui se não souber como entrar aqui. E você não entra no subconsciente assim como eu estou falando aqui. Tá? Olha, eu quero fazer isso. Não, você não entra lá, porque lá é outra linguagem, é como se fosse uma programação. E para você acessar essa linguagem, quase chegando ao fim, então vem um pouco do que eu falei. Você precisa reduzir a sua frequência cerebral. Bom, de beta, né, você tem que acalmar essa mente, porque em beta é como se fosse uma orquestra com vários instrumentos e que eles não estão tocando de forma harmônica. Quando você desce para alfa, você já começa a organizar, a orquestra começa a sintonizar, começa a se identificar e combinar sons, etc. Então, o alfa, tá? E depois teta, delta, e você tem então um nível cada vez mais reduzido. Mas nessa linha aqui, você vai me perguntar, mas como é que eu vou fazer isso? Tá? Ninguém me ensinou, bom, enfim, eu vou falar, só complementando então, se você não viu isso ainda, não estudou, na verdade tem vários cursos, eu já fiz vários vídeos explicando um pouco disso, mas assim, a regra é o seguinte: você quer acessar o seu subconsciente para criar um comportamento, um hábito de economizar, de investir, de guardar dinheiro, de ser rico, de ter uma vida futura próspera, segura, enfim, pense tudo que for possível em termos de finanças. O que você realmente deseja? Tá? Qual é a vida que você quer ter? Bom, se você não tem ainda, tá? É porque aqui nesses 95% estão os impedimentos. Então você vai fazer o seguinte, hoje ainda, tá? Antes de dormir, você vai relaxar, tá, a sua mente. Alguns podem rezar, outros fazem meditação. Na verdade, esse é o caminho aqui, é o caminho da meditação. O Joe Dispenza, que é com quem eu, na verdade, me abasteço desse conhecimento em vários livros, ele fala em meditação. Mas como meditação é algo, às vezes, estranho para falar, e se mistura com temas, às vezes, até religiosos, enfim, mas a meditação é uma forma de acalmar a mente. Tá? Pode ser oração, pode ser alguma coisa desse tipo, do jeito que você fizer. Então, hoje à noite, quando você for dormir, você vai sentar. Quando você senta, você já começa a acalmar, numa posição ereta. Tá? O que é a posição ereta? Senta numa cadeira, tá? E fica ali, cabeça assim, um ângulo, se possível, um pouquinho acima de visão, tá? Fazendo com que isso aqui fique um pouquinho acima do paralelo aqui, tá? Número 1, segundo, você vai fechar os olhos. Quando você fecha os olhos, nessa posição, você já
corta os pensamentos que estão ali correndo de uma forma, às vezes, desgovernados. Então, quando você faz isso, você começa a se acalmar. Está se acalmando agora? Então, faça isso antes de dormir, guarde ali 15 a 30 minutos, se possível, nesse estado, e aí você se acalmou, tá? Faça a terceira fase, é da respiração, respire 3, 4, 5 vezes, respira, segura, solta. Então, esses movimentos, essas 3 fases, você vai estar preparado para o caminho bem próximo do sono. E nesse estado do sono, distante dos pensamentos, quanto mais distante, melhor. Eu estou falando mais baixo agora para retratar o que seria esse clima. Nesse estado, você vai dizer para você aquilo que você quer. Aí você está dentro desse círculo aqui dos 95%. Tá? Você rompeu a faixa da mente analítica dos 5% e entrou nesse espaço da magia, da criação. E é aí que você faz as transformações que precisam ser feitas para a sua vida. Tá bom? Se não ficou claro, se ficou alguma coisa que não fez sentido, escreve aí. E se fez sentido, escreve também nos seus comentários, porque a gente interage e aí nós crescemos e ampliamos esse conceito. Tá bom? Eu vou ficar por aqui para não me estender muito mais. Espero que esse vídeo seja extremamente significativo para você, como já foi para mim, como continua sendo, e que eu só tenho a expectativa que faça bem para todas as pessoas, por isso que eu reproduzo aqui, tá bom? Então, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade!